Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós falamos há 2 programas atrás sobre o conceito de minimalismo como uma tendência de comportamento atual buscado por pessoas que querem reduzir o consumo e os hábitos de vida para aquilo que é essencial, evitando exageros e desperdício. E vimos o quanto isso nos traz uma boa reflexão sobre a conduta espírita cristã. Hoje nós trouxemos uma continuidade desse tema e vamos falar sobre o uso da tecnologia, que também pode ser focado naquilo que é essencial, para que nunca percamos o foco na nossa fé em Deus, que é o que vai fazer a diferença na nossa encarnação. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Mais luz. Em verdade, grande é a noite em que se debate a alma do mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos a névoa da incompreensão, suplicando a graça da luz. Não condenes nem reclames, faze alguma claridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandecente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que muitas vezes ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à beleza solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar. Cansado, ansioso, sem foco, impaciente numa conversa presencial, são sintomas que muitas vezes podem indicar que estamos exagerando no uso de telas de smartphones e computadores. Os culpados não são exatamente eles, mas sim o exagero no uso de aplicativos, jogos, redes sociais, que são criados e constantemente aperfeiçoados para cativar o usuário, com notificações e utilidades cada vez mais surpreendentes. Não há problema em fazermos o uso deles. Eles podem ter uma finalidade útil nas nossas vidas. A tecnologia é uma ferramenta maravilhosa e sabemos pelas obras da coleção André Luiz que ela é ricamente usada no plano espiritual, com recursos e meios de comunicação ainda desconhecidos por nós aqui. Estamos engatinhando ainda. E como em tantas outras ferramentas que foram surgindo ao longo da história da nossa sociedade, ainda não sabemos usar a tecnologia com o equilíbrio e os bons propósitos que seriam necessários. Portanto, antes de acessarmos a internet, assim como em tudo o que vamos começar em nossa vida, devemos ter claro qual é a nossa intenção, quais são os nossos valores e, portanto, o que estamos buscando ali, para evitar a perda de tempo e até de foco e otimizar o uso da tecnologia, o que é útil para a nossa rotina. A escolha do que vamos pesquisar, ler, olhar, com quem iremos nos conectar, de acordo com as necessidades e valores que temos. O uso intencional, consciente da tecnologia pode nos engrandecer, trazer informações importantes, notícias, cursos, lazer, leitura, bons filmes, música. Mas o uso desordenado, sem critérios, onde nós olhamos tudo passivamente, nós perdemos esses benefícios e corremos o risco de gastar horas, gastar dias, lendo e consumindo coisas que não irão acrescentar nada de bom a nós mesmos. E ainda vão nos levar a procrastinar a concretização de coisas importantes. Porque as horas do dia passam, a encarnação passa, e a nossa consciência responde pelo bom ou pelo mau uso do tempo abençoado que Deus nos deu. Se apenas por um impulso que já se tornou até automático,
Nós passamos o dia conferindo mensagens que chegam, postagens nas redes sociais. Temos que parar e chamar a nossa consciência, porque o tempo valioso da encarnação não volta. O assunto é tão urgente no mundo atual que tem sido abordado em outras áreas do conhecimento humano fora da espiritualidade. O escritor e professor americano Cal Newport publicou o livro Minimalismo Digital para uma Vida Profunda em um Mundo Superficial. É justamente para ajudar o leitor a não cair na armadilha de querer consumir tudo o que aparece no seu celular. Ter esse filtro, essa consciência daquilo que é essencial para os seus próprios valores. Isso deve nortear as nossas escolhas na hora de acessar a internet. E empresas também têm levantado a bandeira dessa consciência e chamaram de resistência da atenção. É o movimento Attention Resistance, porque eles perceberam que a desordem, a improdutividade causadas pelo excesso de tecnologia com os próprios funcionários afetaram os seus negócios, os seus resultados. E imagine então, sob a ótica espírita, o impacto dessa desordem, dessa improdutividade sobre a vida de cada um de nós, com o desperdício de tempo, quando tanto a espiritualidade superior investiu em nós, para que nós viéssemos, nós encarnássemos, esperando de nós a realização de tantas coisas boas. O minimalismo, como nós conversamos, sugere que a gente foque no essencial para não se perder nos excessos do consumo desenfreado. O minimalismo digital, portanto, nos leva a usar essa mesma postura, aproveitar o que é essencial e útil para nós mesmos na vida digital. Por isso mesmo, muitos de nós muitas vezes se sentem exaustos com uma quantidade de conteúdos enorme que nós achamos que precisamos conferir diariamente nos nossos celulares, e isso pode nos desviar dos nossos verdadeiros valores. O uso excessivo de redes sociais, por exemplo, pode estimular em nós cada vez mais a vaidade, a necessidade da aprovação social, aquela velha ilusão humana de querer ser admirado pelo grupo que nós pertencemos, de nos compararmos, e hoje tudo é medido por quantos seguidores, quantas curtidas. São preocupações que podem comprometer o nosso verdadeiro despertar espiritual. Jesus, bem conhecendo o nosso coração, nos pediu para que nós buscássemos a aprovação de Deus e não a dos homens, para que nós fizéssemos o bem sem ostentação. As redes sociais hoje são um reflexo de nós mesmos e daquilo que a nossa sociedade tem valorizado. E nós todos, encarnados, desencarnados, somos falíveis. Portanto, se nós ficarmos nos comparando uns com os outros, ninguém sai ganhando. Os símbolos do sucesso temporal, como o dinheiro, a beleza física, são transitórios. Portanto, o que deve nos nortear, aquela consciência que falamos, que deve nos ajudar nas escolhas da vida e até mesmo no que vamos consumir na internet, são os valores eternos que Jesus nos exemplificou. No livro Agenda Cristã, de André Luiz, ele nos diz assim: não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Portanto, tudo que nos cerca na vida material são ferramentas para nos auxiliar nessa jornada e devem ser usados com sabedoria, gratidão, mas sem nos tirar o foco, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Que nós saibamos elevar a nossa consciência e fazer cada vez mais melhores escolhas para o nosso espírito eterno.
que os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Desde sempre, homenagear as mães quando está chegando o Dia das Mães é sempre uma festa, né? Não somente no comércio, que considera esse dia, inclusive, como segundo Natal em movimentação das vendas, mas também nas escolas, nas famílias e em todo tipo de agremiação, inclusive as religiosas. Mas, em se tratando de pais, a coisa não é bem assim, não é mesmo? É claro que hoje em dia existe um esforço grande das mídias em promover a imagem do pai. Um pai diferente daquele de antes, um pai mais sensível, participativo e não o chefe único da família, e sim um dos gestores da família. Também temos o pai nos diversos tipos de constituição familiar. Famílias que têm origem no amor e na parceria de duas ou mais pessoas compromissadas em criar, cuidar, educar os filhos biológicos ou não, que são, sem sombra de dúvidas, pais. E assim resolvemos hoje homenagear todos os pais, que aqueles já desencarnados, outros velhinhos, outros jovens, pais de primeira viagem, aqueles homens que, embora não sejam pais biológicos, são os verdadeiros pais, que às vezes os únicos pais de muitas criaturas que eles têm o esteio moral e espiritual. Muitos são, né? Quem são esses pais? São pais indiretos, que está no médico, no enfermeiro, no conselheiro, no amigo, né? No meio desses encontramos também os missionários, procedentes de diversas religiões que se dedicam ao verdadeiro sacerdócio do amor aos filhos desvalidos que Deus lhes enviou das mais variadas formas. Eu gostaria também de refletir com vocês sobre aqueles homens que, embora sejam pais, sucumbiram, né, à responsabilidade perante os seus rebentos, abandonando-os à própria sorte ou sob a guarda da mulher que sozinha se responsabiliza pelos filhos. Lembrando ainda que, infelizmente,
Ainda hoje existe um número gigantesco de pais que caíram na arapuca, né, do vício. E a par dessa vida, né, eles são levados algumas vezes para uma vida marginal, né? Aqueles pais, inclusive, que optaram por uma vida de crimes, contravenções, e os que cumprem penas nos estabelecimentos prisionais de todo o país, aliás, de todo o mundo. Porque devemos aproveitar a oportunidade e a proximidade do Dia dos Pais para formar, sim, uma corrente positiva de vibrações, de amor a todos os pais, principalmente aqueles que se encontram nessas últimas condições que falamos. Gostaria também de fazer um apelo para todos os familiares, educadores, evangelizadores, enfim, no sentido de ensinar as crianças e jovens o respeito aos seus progenitores, e ensiná-los a perdoar o pai que não conseguiu ser o herói dos seus sonhos, mas que é um irmão em Deus, que precisa do afeto, do incentivo e principalmente do perdão. Tenhamos a sensibilidade de jamais colocar um filho ou uma filha contra o seu pai, e tenhamos consciência de que não temos o direito de desconstruir a imagem de um pai para o seu filho ou filha. Sejamos sinceros, né? E perguntemos a nós mesmos como Jesus agiria em relação ao pai que abandona, ao pai que erra, ao pai que corrompe. Como Jesus agiria? Sabemos que José, filho de Jesus, nunca o compreendeu. No entanto, não temos notícias de nenhuma represália por parte do mestre ao seu pai. Eu li num texto assinado por Pat Hansen, intitulado Canção do Coração, muito oportuno para homenagearmos os pais. Era uma vez um homem zarrão que se casou com uma mulher de seus sonhos, né? E desse amor nasceu uma garotinha, alegre, talentosa, e o homem zarrão a amava muito. Quando ela era bem pequena, ele a pegava no colo, cantarolava uma melodia, dançava com ela pela sala e dizia: "Amo você, garotinha." A garotinha fazia bico e dizia: "Eu não sou mais garotinha." E o homem zarrão ria e dizia: "Para mim, você será sempre a minha garotinha." E a garotinha, que já não era tão garotinha assim, deixou a sua casa um dia e saiu pelo mundo. E à medida que aprendia mais sobre si mesma, né, ela aprendia mais sobre aquele homem zarrão, que era o seu papai. Ela viu que ele era verdadeiramente um homem grande e forte, mas ela agora reconhecia os seus verdadeiros poderes. Um desses poderes era a sua capacidade de expressar o seu amor à família. Não importava para que lado do mundo ela fosse, ele ligava para ela e dizia: "Amo você, minha garotinha." Um dia, a moça recebeu um telefonema. O homem zarrão estava doente, havia sofrido um AVC. Estava com dificuldades para falar. Não conseguia mais sorrir, andar, abraçar, dançar, ou dizer o quanto amava sua filhinha, que já não era tão garotinha assim. Então ela foi para junto do homem zarrão. Quando entrou no quarto e o viu, ele parecia pequeno e nada forte. Ele olhou para ela e não conseguia falar nada. E a garotinha fez a única coisa que podia fazer. Subiu na cama e se deitou ao lado do homem zarrão, com lágrimas que escorreram dos seus olhos, de ambos, né? E ela passou os braços em torno dos ombros inertes do pai.
Com a cabeça em seu peito, ela pensou muitas coisas. Lembrou-se dos maravilhosos momentos que haviam passado juntos e como ela sempre se sentira protegida e acarinhada pelo homenzarrão. Sentiu pela perda que teria que suportar, das palavras de amor que a haviam confortado tantas e tantas vezes. Então ela ouviu as batidas que vinham de dentro do coração do pai, um coração onde a música e as palavras haviam sempre vivido. O coração batia sem se preocupar com os danos, sofridos pelo resto do corpo. E enquanto ela estava ali, a mágica continuava e ela ouviu o que precisava ouvir. O coração dele batia, as palavras que os seus lábios não falavam mais. Amo você, garotinha. E ela se sentiu confortada e muito feliz. Feliz Dia dos Pais a todos e até o próximo encontro. Vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito bom estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre esquecimento do passado, conforme consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 11, que diz textualmente: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas aquelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente aquilo do qual necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos daquilo que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o daquilo que é o bem e do que é o mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante àquela que se dá na vida terrestre durante o sono,
a qual não obsta a que, no dia seguinte, nos recordemos daquilo que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Amigas e amigos, que estes esclarecimentos possam trazer conforto e esperança a todos nós encarnados e desencarnados, para darmos continuidade na existência física, objetivando sempre o crescimento moral, intelectual e espiritual, através da prática contínua e constante da fraternidade e da caridade, tendo a certeza plena de que a vida continuará sempre. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, ajudando a divulgar a mensagem para mais e mais pessoas. E para receber as notificações de todos os nossos programas, aulas e estudos diários do Evangelho e de outros livros espíritas, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Muito obrigada e até a próxima!